Salve nerds, tudo bem com vocês? Cara, o que tem sido esses dias assim pra cultura pop de uma forma geral, velho? Teve o anúncio do remake do God of War, eu trouxe um vídeo pra vocês. Saiu a notícia da Ubisoft com Far Cry e Assassin's Creed, eu trouxe o vídeo pra vocês. Eu tava pretendendo trazer outros vídeos desses universos, assim. Por exemplo, a Sony anunciou um possível reboot do universo do Aranha. Não consegui gravar porque no meio disso veio a Paramount com a Warner dando certo, enfim. Tá sendo uma loucura. Eu me recordo que eu anotei esses temas em algum caderno e eu já me esqueci, porque eu já me esqueci. Eu já me esqueci de tanta coisa que tá saindo ao mesmo tempo. À medida que eu for lembrando, eu vou gravando. Pra vocês terem ideia, eu tô querendo muito falar novamente da Paramount e a Warner. Ainda não é oficial. A Paramount anunciou e tudo mais, mas não é oficial. Tá? Oficial só é mesmo quando o governo aprovar. Hoje mesmo teve um suposto áudio vazado do Zaslav, que se der errado eles vão ter 7 bilhões na conta. Né? Mas assim, cara, vamos ser sinceros, praticamente não, a chance de erro é quase zero. Eles são apoiadores do Trump, e eles estão fazendo essa aquisição justamente no governo Trump, então, vamos ser sinceros, a chance disso flopar é muito pequena. Mas se flopar também, a gente volta aqui, fala e dane-se, tá? Só não queria mesmo que fosse para Netflix. Mas se cancelar e a Warner ficar com o Warner, também foda-se. Isso aí não ligo não, tá? A única coisa que eu não gosto da Warner ali é HBO, tá? Eu nunca gostei da HBO. Desde quando o Game of Thrones estava no ápice, no auge, eu achava aquela emissora, aquele canal, aquele estúdio, ridículo. Nunca gostei, tá? Então eu ia gostar que a Paramount encerrasse ele. Encerrasse entre aspas, né? Toda a produção vai sair no Paramount Plus, acredito. Mas com um selozinho lá de HBO, acredito que isso vai continuar acontecendo. Né? Mas o aplicativo e o streaming HBO, acho que vai de Vasco, né? Pode ficar ali o selo, o estúdiozinho com o selo e tal. Mas ainda assim eu acho que pode ter algumas mudanças, né? Mas assim, vamos lá. Eu tô tão empolgado, cara, pra falar sobre as possibilidades que existem entre Paramount e Warner. Já pensou um crossover de Star Trek com Lanterna Verde? Sei lá, sabe? Eu fico viajando, velho. Fico viajando nessas coisas. Vocês não fazem isso, não? Eu me recordo que na época do BVS mesmo, cara, eu ficava teorizando horas e horas assim. Na hora que o Zack Snyder apareceu na Comic Con com o Cavaleiro das Trevas na mão, eu falei, caralho, é isso aí, velho. Sabe? Eu lembro que eu tava até outro dia comentando com o Marcos. Um abraço, meu velho. Como teria sido o enredo pra BVS, sabe? Você conseguiria apresentar todos os logos da Liga da Justiça e tudo mais sem atrapalhar nada. Eu acho o Homem de Aço um excelente filme, melhor que, comparando, né? Melhor que 85% dos filmes da Marvel. Só que eu acho ele um Superman ruim. Porém, eu ainda defendo ele porque eu via no Homem de Aço a possibilidade dele se transformar o super que, vamos dizer, que o do James Gunn é. Porque a verdade é que o super do James Gunn, pra muita gente ele é chorão, pra muita gente ele é fracote na questão física, mas ele tem o principal, a esperança. Você olha pra ele e você sente que o cara é bom, assim, que é a esperança, que ele quer fazer o bem. O do Henry Cavill você só vê ele amargurado, só pra baixo e tal. Aqui tudo não é Superman, sabe? Mas assim, eu via potencial pra chegar nesse nível, tá? Porque, de novo, eu não acho o Henry Cavill um bom ator. Eu já falei isso em outros vídeos. Acho, na verdade, ele péssimo ator. Só que ele é carismático, sabe? Você acredita que eu dropei The Witcher por conta dele, sabe? O cara que estava envolvido na produção e tudo. Eu dropei por conta dele, que eu acho ele muito ruim ator, assim, sabe? Mas eu acho ele carismático, um cara tranquilo, do bem e tal. Então você acaba comprando a ideia dele, né? E depois que teve o Homem de Aço, que apesar de algumas ressalvas, principalmente dele deixar o pai dele morrer, não foi nem o fato dele ficar cabisbaixo, por mais que eu não visse o Superman ali, mas não me incomodou tanto, não me incomodou nem um pouco dele ter quebrado o pescoço do Zod, longe disso. Ou era isso, ou era aquela família morrer, sabe? Existem críticas e críticas, essa aí do Zod pra mim não funciona. E aí vai lá pra BVS. Aquele início de BVS pra mim é cinema,
perfeito. O Bruce em Metrópolis, em vez de fugir, não indo pra cima com meio do tumulto, salvar pessoas, e aí depois olhando pra cima, vendo o Clark com o Zod saindo na mão, pô, aquilo ali pra mim é perfeito. Terminou essa parte, pra mim o filme ele tinha que focar 80% no Batman, fazendo... Vocês já leram O Cavaleiro das Trevas? O Bruce voltava pra Gotham, né? Aposentado, claro que ele estava aposentado naquele momento, em BVS, ele só era o empresário. No quadrinho Cavaleiro das Trevas ele está aposentado também, né? E aí, com o índice de criminalidade em Gotham e o surgimento da gangue mutante, ele resolve sair da aposentadoria. Em BVS teria feito a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Você tem o melhor quadrinho de super-herói de todos os tempos na mão e não consegue adaptar o simples. Velho, adapta isso. Você vai lá, você faz exatamente a mesma sequência. Você vai lá, enfrenta a gangue mutante, toma um couro, volta, recomeça, se reconstrói e bate. Dava pra ter feito isso. Enquanto o Batman faz isso, o Super vai salvando pessoas. Você não precisa focar no Super, porque a gente já tinha visto ele no Homem de Aço. E essas ações dele, automaticamente, iria lhe passar grandeza, humanidade. Era só isso que ele precisava salvar pessoas, né? E aí o governo, o Senado, que ia mandar ele interferir em Gotham. Nesse bolo todo, a Oráculo ia chamar a Diana e falar, ó, você vai pra Gotham porque aqueles dois vão fazer merda, né? E aí ela que acabaria a luta, não tinha essa parada da Marta. E aí depois pode até botar o Doomsday no meio, sabe? Eu não colocaria, eu achei precipitado. Eu teria colocado o Bizarro, tá? Com o corpo do Zod. E aí pra você ter aquela cena de ação muito foda mesmo. Você poderia até ter apresentado um Lanterna da vida, um Ciborgue da vida, da mesma forma que você apresentaria no caso a Diana, né? A gente teria, vamos reduzir um pouquinho o núcleo do Batman, 75% Batman, 20% no esboço inicial, pensando assim, 20% Superman e 5% Diana, só pra você entender que ela tá no filme. Você poderia fazer a mesma coisa com Lanterna, com Ciborgue, ou com Flash, alguma coisa, você conseguiria, sabe? Teria dado, assim, um filme, eu não vou usar a palavra simples, mas assim, um filme redondo, sabe? Muito foda, super heróico. Não teria flopado, seria um filme que ele bateria tranquilamente 1,5 bilhão. Mesmo ele sendo ruim, ele fez quase 1 bilhão. Se ele fosse bom, ele passaria de 1,5 bilhão com muita facilidade, né? Mas enfim, eu já entrei em outro ramo que não era, e por assim vai, né? Eu falo um monte de groselha, é por isso que eu gosto de conversar com vocês. Quando eu começo a teorizar coisas que eu faria, não que eu acho que o estúdio vai fazer, aí eu esqueço da vida e vou conversando. Por que eu tô falando esse monte de groselha? Porque eu tô assim, em êxtase com a possibilidade dos crossovers que vão aparecer Paramount Warner, sabe? De novo, existe a possibilidade de dar errado? Existe, claro. Mas honestamente eu acho assim 10% de chance, pra você ter noção. Então, até a Paramount ela tá tão confiante que ela já pagou a Netflix e ela já anunciou. Então acabou, sabe? Acho que a Netflix já era, tá fora. A Netflix só volta pro mercado, pro player, se não der certo e alguma coisa muito assim bizarra acontecer, velho. Sinceramente. E eu acho que a Warner ela pode entrar assim em maus lençóis se não der certo com a Paramount. Que a Netflix vai falar, não, eu te ofereci 27, vou te oferecer 25, é o que eu tenho, sabe? Mas enfim, cara, eu fico pensando assim, só não tá perfeito, porque a Netflix tem os direitos de He-Man, animação, a Sony tem live action, se não me engano esse live action vai ser pela Sony, mas assim, esses dois na Paramount, o Conan na Paramount, sabe, você conseguiria fazer uma coisa assim, absurda. Eu não quero nem entrar na parte dos quadrinhos, que aí minha cabeça vai explodir de vez, sabe? Já pensou, a Paramount não vai cancelar a DC Studios, do DC Comics para fazer, sei lá, Paramount Comics. Isso não vai acontecer. Mas eu criaria minha própria editora, Paramount Comics, sabe? E aí você traz Star Trek para os quadrinhos de uma forma
cânone oficial. Agora existe uma cronologia e tal, sabe? Qualquer coisa você até reconta a série clássica, não só a clássica comum, mas todas as outras, assim, sabe? Você faz um apanhado bonito e apresenta para os leitores, e aí depois você expande o universo, sabe? Olha, eu já viajando de novo. Aí eu fico pensando, Star Trek com Lanterna Verde. Pô, isso daria do caralho, velho. Tem uma animação Batman e Tartaruga Ninja. Aquilo ali é muito foda, velho. Muito foda. Eu não consegui ver o final, porque travou, né? Bugou na hora, eu não consegui ver o final. Mas eu também achei muito foda. Então assim, a Paramount ela vai ter na mão, velho, IPs que elas têm uma enormidade de conteúdo que pode ser feito. Eu tô ficando assim, bugado. Porque é filme, é quadrinho, é série, games. Pô, já pensou a gente tem a franquia Arkham de volta? Não como continuidade, mas uma nova história, assim, sei lá, alguma coisa nova, sabe? Algum outro personagem. Você consegue pegar aquela mecânica ali e adaptar pra Mulher Maravilha, lá na realidade dela, tem míssil e tal. Você consegue pegar aquela mecânica e adaptar pro Lanterna Verde, no espaço, sabe? Você tem inúmeras possibilidades. Coisa que com a Netflix eu acho que não aconteceria. A Netflix, o cara da Netflix, ele costuma dar declarações meio, sei lá, fora, meio sem nexo, assim. Ele não apoia games, ele não apoia cinema, não apoia nada. O negócio dele é o stream e acabou. Um ou outro filme para concorrer ao Oscar. Fora isso, eu acho que eu já falei, eu acho aquele stream muito merda mesmo. Com uma ou outra coisa assim que salva, sabe? Assim, galera, acho que já falei um monte de groselha aqui. Deixa aqui nos comentários sobre esse tema. O que é que vocês queriam ver, sabe? De crossover, de quadrinho, de todo esse universo nerd, assim, através da Paramount. Lógico que a Paramount ela não é perfeita. De novo, Star Trek, Frota Academia Estelar. Aquilo é um lixo completo. Mas a Paramount ela me entrega Tulsa, que é muito foda, O Dono de Kingston, Yellowstone e seu universo. Vai ser agora mais uma série com o Casey Dutton. Então assim, a Paramount comigo, o saldo é positivo, tá? Fora que tem aquele Strange New Worlds, que eu acho muito boa, apesar de ter assistido 2 temporadas, né? Mas assim, eu tô pirando mesmo com a possibilidade. E ver essa galera woke chorando, velho, eu vou mentir não. Eu dou muita risada, velho. Eu acho engraçado pra cacete. E eu tenho um humor meio bem ácido, assim, sabe? Bem cruel o meu humor. E aí eu fico alfinetando, sabe? Na brincadeira. O bem vence. Essas coisinhas assim, sabe? E aí eu vejo a galera chorando, woke, assim, tudo puta. Nossa, eu dou muita risada com essas coisas aí. Talvez eu volte aqui depois pra gravar mais sobre esse assunto. Né? Porque agora eu tô sentindo que eu tô falando um monte de groselha. Mas é aquela coisa. Fã, velho. Eu sou fã, sabe? Eu não edito, não sei editar, não faço roteiro, nada, velho. Só ligo o celular aqui e vou conversando com vocês as merdas que vem na cabeça, velho. Aí depois, muitas vezes eu termino o vídeo, era pra ter falado sobre isso. Aí eu volto e gravo de novo, dane-se. Tem nada não, isso é besteira. Né? Tanto que eu tô pra comentar uma coisa com vocês e eu esqueço direto. Eu percebi que vocês gostam muito dos meus vídeos do Tex. São meus vídeos, assim, geralmente passam de 50 a 100 views, assim, a maioria. Tem um meu que tá com 500 e pouco, quase 600, sendo que eu tenho 157 inscritos, ou melhor, 157 amigos, né? Que vocês até que não comentam muito e tal, mas deixa o joinha, assiste, isso pra mim é muito bom, véio. Eu agradeço a cada um de vocês. E tem até novidade em breve aqui no canal, não vou falar, tá? Poucas pessoas sabem, mas vai ter uma novidadezinha, que eu espero que se torne um quadro aqui no canal, sinceramente. Mas enfim, eu acho que essa parte, Star Trek e Warner, acho que a gente já encerrou, né? Qualquer coisa, se eu perceber que eu não falei quase nada, a gente volta e fala de novo, não tem nada não. Mas assim, outra coisa que tem me chamado a atenção é o possível reboot do Spider-Verse, velho. Quem geralmente conversa comigo, seja no WhatsApp, no Instagram e tal, percebeu que eu preferia que o UCM, o nosso Aranha, não fosse o Peter Parker, fosse o Miles Morales. Eu não sou um conhecedor do Miles Morales, tá? Eu não leio os quadrinhos, mesmo aqueles do Bendis, quando surgiu, que é bem aclamado, não é minha praia. Desde quando o Miles surgiu, eu não curti. Não sabe, não.
Aí, é porque ele é negro, não sei o que e tal. Então, tá bom. Por que a gente gosta do Super Choque, então? Por que a gente gosta do Pantera, então? Né? Sempre aparece um idiota. Mas eu nunca curti, tá? Eu conheço muito pouco, assim, poucas obras e tal. A obra que eu fui mais a fundo com ele foi o game, né, do PlayStation 4. E no game eu senti ele muito tecnológico. Tô percebendo que tá dando uns delays assim, galera. Mas vai assim mesmo, tá? Já tem 15 minutos de vídeo. Eu não vou recomeçar não, essa é a segunda vez que eu tô gravando. Mas assim, o fato dele ser bem tecnológico, eu achei que casava com esse conceito do Stark, essa coisa toda e tal. Eu não teria misturado o Peter nessa. Por que agora? A Sony, vamos supor que essa notícia de fazer um reboot é verdade, né? Ela vai rebootar só os vilões, sabe? Ela vai rebootar tudo, inclusive o Aranha. Ela vai botar outro Aranha, vai trazer o clássico, vai trazer um novo. E o Tom Holland, o que é que faz, sabe? Então assim, eu fico pensando assim, o que vai acontecer, isso e aquilo, mas, velho, eu acho, sinceramente, que a Sony deveria chegar ao seguinte: quero rebootar, beleza. Sanheim, vem cá. Já que o James Gunn, de novo, eu já falei isso algumas vezes, o James Gunn, ele tem o meu voto de confiança no DCU. Acho ele mil maravilhas? Não. Eu não gosto dos Guardiões da Galáxia dele. Nenhum dos três. Mas eu acho o Esquadrão Suicida espetacular. Acho a primeira temporada de Pacificador tão boa quanto. Comando das Criaturas eu gostei. E Superman eu gostei muito, tá? De 0 a 5, um 4 tranquilo, velho, pro Superman, tá? Então assim, na DC ele tem meu voto de confiança. Se ele começar a fazer merda, a gente bate nele também. Porque eu não gosto do Guardião da Galáxia, não é minha vibe, mas talvez ali tenha sido influência da Marvel. Deixo lá. Eu acho ele um bom escritor, produtor, diretor. Madrugada dos Mortos mesmo. Foi ele que escreveu, Zack Snyder dirigiu. Então assim, tem coisa boa, ele sabe fazer coisa boa. De temas diversos, sabe? Então por enquanto, ele tem meu voto de confiança. Só que ele tá pecando no Batman. Acho acertado a decisão de manter o Matt Reeves lá, né? Com Robert Pattinson. E sinceramente eu espero que seja um universo que passe da trilogia. Lógico, se for bom. Porque o primeiro filme, ele é muito bom e lacrador ao mesmo tempo, tá? Toda hora é mulher gato, esses brancos cuzões, esses ricos privilegiados, essas besteiras. A gente sabe que tem rico corrupto, que tem branco privilegiado, a gente sabe tudo isso. Mas, velho, você não precisa ficar o tempo todo falando, sabe? Se o roteiro for inteligente, você vai entender. Você não precisa ficar assim, sabe? E tem a questão dos pais do Bruce, que me incomodou também. Os pais do Superman no DCU não me incomodaram não, tá? Nem um pouco. Porque pra mim, os verdadeiros pais dele são os Kent, tá? Por isso que o final do filme me agrada muito. Na hora que ele pede pra botar a imagem dos pais, que bota os Kents, pra mim é foda. O perfil de hombridade, de caráter do Clark é o Jonathan Kent. E o do Bruce são seus pais. Então quando você bota a mãe doida e o pai corrupto, pra mim é bacana, tá? Mesmo o Matt Reeves adaptando Terra 1, se eu não me engano. Mas não é bacana. Isso aí pra mim. Vou dar uma segunda chance, porque eu achei a série do Pinguim muito boa mesmo. É uma das melhores séries, não só do universo de heróis, mas séries mesmo já feitas. Pelo menos a primeira temporada, tá? Mas pra mim são coisas que estragaram The Batman, sabe? Achei que poderia ter mais ação, mas isso é um preciosismo meu. Não, a falta dela não é uma coisa que estraga o filme, tá? Mas enfim, já desvirtuei de novo. Voltando por que eu acabei entrando nessa parte? Porque o Sanheim, ele quer entrar pro DCU, ele quer fazer o Batman, ele já falou isso publicamente, só que o James Gunn não chama, velho. O James Gunn fica com a merda do Andy Muschietti e daquela mulher lá que foi roteirista do filme também. Eles fizeram Flash e fizeram a série do It, né? Então pra mim, velho, você ficar com esses dois em vez de ficar com o Sanheim, porra, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, o Sanheim consegue atender os dois requisitos de um universo super-heróico e de um universo realista. Você não quer esse cara? Se eu sou Sony, falo, queridão, tá de bobeira no mercado? Vem cá. Eu quero rebootar o Spider-Verse. E aí? Mano, o que ele fez com o Aranha do Tobey, e aí entra um dos meus pontos, eu deixaria lá. Meu Homem-Aranha não seria o Tobey. Como
eu acho que o Batman do Christian Bale também tá lá, enterrado, esquecido, porque é fantástico. Homem-Aranha 1, pra mim é um filme de 0 a 10. Eu vou dar 9, por conta dos outros dois, que eu considero melhores do que ele, né? Homem-Aranha 2, pra mim é 9,5. Pra mim o filme nota 10 é Cavaleiro das Trevas. Batman Begins, 9. E Cavaleiro das Trevas Ressurge e Homem-Aranha 3, pra mim eles caem pra um 7. Isso quer dizer que é ruim? Não. Só quer dizer que é abaixo dos outros dois. Então, pra mim, são duas trilogias consistentes, redondas e perfeitas. Tá? Então, assim, da mesma forma que foi o Christian Bale, deixa o Tobey lá, só fazendo possíveis participações especiais, como foi no filme lá do Tom Holland. Aí fica aquela questão, você rebuta e quem é o Homem-Aranha? Você vai trocar o Homem-Aranha e jogar o Tom Holland pra Marvel? Eu não vejo a Sony fazendo isso. Sinceramente, eu vejo a Sony tão queridinha com o Tom Holland que eu não sei que milagre ele não foi o He-Man. Pra você ter ideia de como eu vejo, sabe? Então, assim, talvez fosse uma jogada de marketing interessante você jogar o Tom Holland pro UCM, porque ele ficaria como pode dizer, o status dele ia continuar crescendo e você teria ele no seu estúdio para fazer outros filmes que não fossem do Homem-Aranha. Beleza, tá? Mas acho que isso não vai acontecer. O que eu faria, tá? Já que você não tem o Miles Morales lá, joga o Peter do Tom Holland pra lá. Ele já é um crianção bobão mesmo, é um abestalhado. Só pra deixar claro, pra mim o problema não é o Tom Holland, tá? É a abordagem que deram pra ele. Eu acho que ele passa como Peter Parker tranquilo, velho. Como Peter, como Spider, pra mim é tranquilão, sabe? Mas vamos lá, você joga pra lá. Tem um mundo de soca aqui, velho. Eu traria de volta o Andrew Garfield como uma espécie de redenção. Eu acho o segundo filme horroroso, A Ameaça de Electro. Eu fui pro cinema assistir, eu saí chateado. Aquilo ali pra mim é uma das piores coisas que eu já vi de super-herói, velho. Mas o primeiro filme não. O primeiro filme eu acho legal. Talvez o Peter seja o problema, né? Aquele Peter skatista, a origem dele, sabe? Talvez seja o problema. Mas enquanto Homem-Aranha eu acho muito bom, velho. As cenas de ação pra mim são excelentes. Aquela cena mesmo na livraria, ele com o Lagarto, que por sinal é outro personagem que eu achei muito bom. Com o Stan Lee ali ouvindo música, aquilo ali é maravilhoso, velho. Maravilhoso. Então eu vejo no Andrew Garfield, um potencial de redenção. Um potencial para ele fazer uma aranha nível Tobey Maguire. Ou melhor, para você ter noção, pra você ter ideia. Porque ele é um bom ator. Ele é um ator muito melhor do que o Tobey Maguire. E o Tobey Maguire ainda assim entregou aquele Homem-Aranha perfeito. Tá? Eu acho que o Andrew, ele tinha assim condições totais. Véio. Outra notícia que tem desse universo do Spider é que, eu não sei se é o CM ou se é a Sony, considera trazer o Alan Ritson, nosso grande Richard, para ser o Venom. Velho, assim, eu acharia do caralho, velho. Do caralho mesmo. Porque eu acho que o Alan Ritson ele combina com quase todos os personagens, velho. Só que eu também acho que seria um desperdício. Um desperdício ele ficar ali no Spider-Verse ou no CM sendo o Venom. Pra mim seria um desperdício total. Ele teria condição tranquilamente de ser um Aquaman ou algum outro personagem importante e grande assim, sabe, da DC. Então, acho que seria um desperdício muito, muito grande. Mas, no caso do possível reboot, eu me sinto muito mais perdido e sem ideias pra onde ir, porque a Sony, sinceramente, ela não sabe o que faz, véio. Ela lançou Madame Teia, Morbius, sabe? Os filmes do Venom, que por mais que a culpa pra mim não seja do Tom Hardy, são ruins, sabe? Ela não sabe o que tá fazendo, velho. Por isso que eu falo, chama o Sanheim, já que o bestalhado James Gunn não quer, chama ele, fala assim, você vai fazer aqui o que Matt Reeves tá fazendo no Batman, o que James Wan fez na Warner com a Invocação do Mal, você vai fazer aqui com o Homem-Aranha. E aí ele dita o jogo,
sabe? Ele vai entender mais ou menos o que a Sony quer e fazer. Se a Sony faz isso, a gente, só quem tem que ganhar é a gente, velho. Porque ele entende, ele sabe, ele entende do Homem-Aranha, velho. Quando... É porque assim, eu cresci nos anos 90, cara. Eu tenho 34 anos. Então, eu cresci, antes de ver o Aranha do Tobey no cinema, eu vi a série animada. E eu achava assim extraordinário. A sensação com o Homem-Aranha do Tobey é a mesma coisa. E eu acho que o Sam Raimi entregaria a mesma coisa, velho. A mesma coisa. Pra mim, o único erro de tudo isso aí foi não ter jogado o Miles Morales pro CM, velho. Eu acho que a Sony ela errou muito, muito mesmo. Porque ela tentou construir um universo de vilões do Spider sem o Spider. Flopou, deu errado, sabe? Mas faz o seguinte, já que já fez essa cagada, joga o Tom Holland pra lá, com uma espécie de realidade alternativa, sei lá, e traz o Andrew pra fazer uma coisa diferente, pra poder se desculpar. A culpa não é dele, é do Mark Webb, mas se desculpar pelos filmes feitos e começar um universo novo, assim, estabelecido. Porque tem como você fazer. E dependendo da sua construção de universo, o Alan Ritchson como Venom é mais um upgrade do que um desperdício, velho. Porque você consegue. Se você faz um filme muito foda e apresenta o Venom como Alan Ritchson, ele consegue caminhar com as próprias pernas. Porque o personagem é bom e o ator combina, tá? Mas enfim, galera, minha cabeça tá sendo um turbilhão de coisa, sabe? Não do Homem-Aranha, porque eu senti que eu não falei muita coisa assim do Homem-Aranha para poder despertar a curiosidade de vocês. Mas o da Paramount com a Warner, Star Trek, DC, tudo junto assim, velho, Tartaruga Ninja, porra, eu vejo uma possibilidade assim absurda de crossover. Deixa aqui nos comentários tudo isso que eu falei, o que é que vocês pensam a respeito? Se vocês acham que seria interessante um reboot do Homem-Aranha da Sony, se vocês acham que pode haver algum crossover de Star Trek, Tartarugas Ninja, seja lá o que for com a DC e tal. Só para você ter noção, ao nível que eu chego, eu, que sou a Paramount, crio um selo de quadrinhos, Paramount Comics. Acho que você não deve mexer na DC, nem no estúdio de cinema, nem nos quadrinhos. Acho que o Edison não vai fazer isso. Acho que vai deixar lá do jeito que tá. Eu acho que seja a decisão mais inteligente. Mas, velho, você cria o seu selozinho ali. Paramount Comics. O máximo que você pode fazer é transferir a IP de um para o outro, assim. Exemplo, He-Man era DC, né, os quadrinhos. Transfere. Thundercats, transfere para essa Paramount Comics. Mas os clássicos deixa lá, Batman, Superman e tal. Então assim, eu fico alucinado com a ideia, tá? É o tempo todo teorizando possíveis coisas que eu gostaria de ver. Mas deixa aqui nos comentários o que vocês pensam a respeito. Se vocês acham que eu viajo demais, se eu falo muita groselha e não chego a lugar nenhum. Eu queria ter me aprofundado mais nesse tema do Homem-Aranha. Talvez passar desse hype assim da Paramount com Warner, o pensamento volte assim, sabe? E aí eu consiga fazer um vídeo melhor. Aí eu trago pra gente bater um papo. Porque, sinceramente, até eu tenho horas que me sinto meio perdido com esse universo do Spider, porque a gente não sabe o que a Sony quer, sabe? A Sony ela é completamente trabalhada. Ela vai se organizar quando ela simplesmente sentar e dizer assim, ok, a gente vai fazer um Spider-Verse. Quem pode fazer isso? Aí ela vai pensar. É o Sam Raimi? Beleza, vai lá, chama ele e cria, tá? Então, assim, o James Gunn tem seus problemas, mas ele botou ordem na casa da DC, com o Zaslav, com o Peter Safran, botou ordem, né? Os irmãos Russo voltaram para a Marvel, estão botando ordem de novo na casa, porque, claro, da primeira vez quem botou não foi eles e nem o Kevin Feige. Já falei isso. Para mim, o CM andou porque tinha Stan Lee vivo, as pessoas ouviam o que ele tinha a falar, respeitavam ele porque era o cara. Tanto que depois que ele faleceu, o CM virou o que virou, tá? Então assim, os irmãos russos voltaram, conseguiram botar a casa em ordem, e o negócio parece estar andando novamente. Tanto que Thunderbolts,
Capitão América 4, Quarteto Fantástico. Nenhum desses 3 filmes foi mal falado. Eles floparam, mas não foram mal falados. Talvez isso já seja interferência dos irmãos russos. Então a Sony precisa de um cara desse. Um cara que entende de quadrinho e que entende de mercado. Tá? Sanheim é esse cara. É perfeito. Você fala, queridão, vem cá. A gente quer rebutar, a gente quer colocar o Andrew Garfield de volta para limpar a imagem dele com aqueles 2 filmes, porque a culpa não foi dele e não foi, tá? Enfim, já falei de novo demais. Deixem aí nos comentários o que vocês pensam da DC, Paramount, de games, de quadrinho, de cinema, de tudo assim, sabe? Da mesma coisa do Homem-Aranha, se vocês acham que deveriam rebutar, o que é que vocês fariam? Eu acho que a jogada mais inteligente teria sido jogar Miles para lá, já teria ter sido introduzido o Miles, ou então, como introduziu o Peter, era para ter feito de uma forma diferente, e aí você colocava o Peter e depois o Miles no mesmo universo ali, só que com realidades diferentes, estilos diferentes, e depois você trazia o Tom Holland para esse seu Spider-Verse. Mas a Sony não sabe o que faz, né? Mas é isso, galera. Deixa aqui nos comentários. Valeu. Um abraço.